Hello guys, good morning. How are you today? Fine, tired. How are you? Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa aula de inglês, fazendo as correções dos exercises da unidade 2, ok? Let's go! Pessoal, antes de começar, eu queria relembrar e fazer alguns combinados com vocês, tá? Então é o seguinte, nossas aulas de inglês acontecerão todas as quintas-feiras, ok? Às 7 horas, postarei o link do vídeo no grupo de vocês, ok? Entre 7 e 11 horas da quinta-feira, eu estarei disponível para responder as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, assim, alguma explicação que não ficou tão clara no vídeo, alguma palavra que vocês não encontraram tradução, algum exercise que tá mais complicado de fazer, pode me mandar lá no privado ou no grupo mesmo, que eu respondo para vocês. O prazo de entrega dos homeworks. Vocês não precisam me enviar a foto de todas as atividades que a gente fizer na classe, mas eu preciso saber que vocês estão fazendo. Então, eu preciso que vocês me enviem pelo menos uma página dos exercícios que nós vamos fazer na aula de hoje. Então, por exemplo, não precisa mandar, vamos supor, 10 páginas. Nós vamos estudar 10 páginas, fazer exercício de 10 páginas. Não precisam me mandar as 10 páginas. Vocês podem me mandar somente uma página para eu saber que vocês estão fazendo. Mas os homeworks são obrigatórios mandar. Qual que é o prazo? Toda quinta-feira. Então, por exemplo, hoje nós vamos corrigir as atividades da aula de quinta-feira passada. Então, vocês têm até hoje para me mandar as atividades, os homeworks da aula passada, tá? E assim por diante. Na próxima quinta, vocês vão ter um prazo para me entregar as atividades de hoje, ok? Pra gente não ficar perdido e também pra gente se organizar, tá? Então, olha só. Eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar nossas correções, tá? Eu vou corrigir através do celular, que o meu livro está online, e eu vou ir corrigindo com vocês todas as atividades. Os homeworks, se for necessário, a gente corrige também. Se for de produção, não é interessante, porque assim, produção é uma coisa de vocês vão estar produzindo, a gente pode corrigir também num outro momento, né? A gente pode fazer uma reunião futuramente no Google Meet para corrigir todos os homeworks, tá? Pra gente dar algumas pontuações. Então, olha só. Nós vamos ter dois momentos, né? O first moment, correction the exercises unit 2, and then the second moment, presentation of unit 3. Então, nós vamos corrigir os exercícios da unidade 2 e, em seguida, começar os conteúdos novos da unit 3, ok? Os objectives desta aula. Unit 3, A Better World. Methodology, activities from the book and the homeworks, atividades do livro, atividades para casa. Análises, condicioneios. E conclusões, what we learned in today's classes and homework, o que nós aprendemos na aula de hoje e o homework, tá? Que eu estava falando sobre tirar dúvidas da aula. Estarei disponível das 7 às 11. Teacher, eu não consegui esse horário, eu posso mandar em outro horário? Pode.
pode mandar no horário da tarde. Se ficar muito, muito difícil mandar entre 7 e 11, vocês podem mandar, sim, no horário da tarde. Porém, depois das 17 horas, eu não respondo mais, tá bom? Então, é entre 7 e 11, se ficar muito difícil, período da tarde até as 5. Outra coisa que eu queria pedir para vocês, sempre que forem mandar homework or exercise, né, do livro, vocês têm que se identificar, nome e turma, ok? Nome e turma. Correct on Unity 2, pages 18-25. Então, guys, lá na Unity 2, nós estudamos Game Addict, né? Os gamers, as gírias virtuais, o que os gamers podem fazer na vida dos jovens, na vida das crianças, quais suas influências, né? Nós respondemos no nosso pensamento a 4 perguntinhas muito simples, né? How much of your day do you dedicate yourself to video games, né? Quanto tempo do seu dia você dedica para os videogames, para jogar esses jogos, né? É importante a gente salientar o quê? Que não pode ultrapassar um período muito longo nos jogos, porque é extremamente prejudicial para vocês, para a saúde de vocês, ok? Depois, what are your favorite games? Do you prefer Xbox or PlayStation? Perguntou qual o jogo preferido de vocês e se vocês preferem Xbox ou PlayStation, né? Eu particularmente até dei meu depoimento que eu jogo alguns jogos no Xbox, mas o PlayStation também é muito bom. The games interfere in your school activities, assignments and your other commitments. Se os jogos interferem nas suas atividades escolares ou na sua vida social, né? E what about your parents? Do they bother you reading the time you spend with games, né? O que seus pais acham dos jogos? Se eles deixam vocês passarem muito tempo ou não, né? Então, vamos lá. E aí, nós tivemos um texto que, na verdade, era um fórum de alguém que estava jogando um jogo, né? E aí ele estava contando sobre a experiência, como é que foi jogar esse jogo, a plataforma, né? Fazendo algumas reclamações também sobre o sistema operacional do jogo. E em seguida, nós tínhamos atividades de interpretação do texto, né? Nossa comprehension. Então, olha só, na page 18, number 1, fill in the following statements with true or false, T for true or F ou for false, ok? T para true ou F para false, como seria o nosso verdadeiro ou falso. Então, eu vou ler, corrigir e vocês vão seguir a minha correction, ok? Letter A. The user is using a fake name, proper fórum, called X2X, 3 ou false? 3, né? Ele usa um nome fake, um fake name. Letter B. The user is probably complaining because his video game exceeded to 1 month to arrive. False. Letter C. The forum is about games you update and their numerous fans. Este fórum tem muitos jogadores, muitos jogos, na verdade, e um número grande, né, de pessoas que jogam. It's
true, okay? Letter D. The user is saying, according to the test, that game, critics should pay attention to certain aspects of games releases. True. Letter A. The user thinks the new updates are perfect and there's no need of improvement. It's false. Zach is probably one of the guys who also make complaints about bugs in the game. It's false. E depois, lá no Exercise 1, ao fim da página, nós temos Write some forums with your participation. É uma resposta pessoal. Perguntou se vocês já participaram, né, de algum fórum de gamers. Então, pessoal, a sequência certa da número 1, number 1, ficou 3, false, 3, false, false, ok? Próxima página. Page 19. Também era, né, o exercise 1, uma resposta pessoal. Write down more games you know and used to play, né? Write down more games para vocês escreverem alguns jogos que vocês jogam, tá? Em seguida, eu dei uma sugestão também, né, de documentário para vocês verem. Quem viu deve ter visto e concluído, né, sobre o vício dos gamers, né, das pessoas que jogam, como que pode ser prejudicial, né, guys? Então, aí nós vimos algumas gírias, né, e o practicais da página 22. Então, olha só. Number 1. Match the slang words with the correct definition and write a H next to number 1 for 8. Vocês iam ter que marcar a primeira coluna de acordo com a segunda, né? De number 1 a 8. Então, olha só. Cool. That's good. Lá na letra G. Cool, that's good. Ain't. Isn't it. Que são as gírias, tá? Number 3. Well. Thank you. Number 4. Whatever. Eu vou colocar o number 4 lá. I don't care. Number 5. Fit. Good looking. Number 6. Throw black maker. Roadie. Throw black maker. Number 7. Higher. And hello. Number 8. Ta. Letter B. Very. And number 2. Circle true or false for these sentences. Nós temos que circular se é verdadeiro ou falso em cada sentença. Então, letter A. Young people often use the same slang words as their parents. True or false? Young people often use the same slang words as their parents. False. Singers sometimes don't know that they change their accent when they sing. False too. False também. Letter C. Modern slang changes vary quick. True. Letter D. Fit is only used to describe boys. False. More English is spoken by non-native speakers than by native speakers. False. E
this essential to learn some English slangs? True. Number 3. Write the internet slangs in fluent translation then into Portuguese. Search for them in web if it's necessary. Então, o que vocês tinham que fazer aqui? Pesquisar essas gírias e escrever. Poderiam usar a internet se necessário, mas lembra que a gente tinha estudado todas essas gírias mais lá em cima? Então, não foi necessário, mas eu vou corrigir, olha só. Letter A, affect, as far as snow. Letter B, be right back. Letter C, best friends forever, BFF. Letter D, MSG, message. Letter A and C, no comment. Letter E, OMG, oh my god. Number 4. Now turn it into Portuguese. Check is there in similar on in Brazil. Então, o que a gente tem que fazer? Passar essas questões, essas gírias, pro português, tá? Letter A, que eu saiba. Letter B, já volto. Letter C, melhor amigo, melhores amigas para sempre, né? Letter D, mensagem. Letter A, sem comentários. E letter F, oh my god, oh meu Deus. Pessoal, page 24. Match the words number 1. Match the words with their correspondent meaning. Então, vocês tinham que marcar de acordo com o correspondente, né? O primeiro de acordo com o segundo. Lá na page 24, number 1. Restlessness, irritability, isolation, fatigue, migraine, carpal tunnel syndrome. E nós tínhamos que marcar de acordo. Então, a sequência correta, eu não vou ler as frases, mas a sequência correta foi A, C, F, B, D, ok? A, C, F, B, D. E aí, nós chegamos no homework, na página 26, que era para vocês, né? Based on the test in the previous page, create your own video game with all the devices, programming the game is available, use your imagination and the idea of the game of the future. Era para vocês criarem um videogame para vocês. Era para vocês usar a imaginação e ver como que seria esse videogame do futuro, né? Esse era o homework de vocês. Lá na próxima página, Unity 3. A Better World. Então, aí tem um mundo melhor, né? Eles fazem 3 perguntas básicas, 3 questions, e de acordo com o que nós já sabemos, nós vamos responder mentalmente, né? Letter E. Are there many social differences in your school? Existem pessoas de níveis social diferentes na sua escola, na nossa escola? Existem pessoas, assim, com diferentes níveis sociais? É possível, né? Probably. Letter B. Do you worry about the gap between rich and the poor in Brazil? How? Você se preocupa entre as diferenças de ricos e pobres no Brasil? Vocês já pararam para pensar que o Brasil é um país extremamente desigual, né? Tem pessoas muito, muito, muito ricas e tem pessoas muito pobres, inclusive passando fome, né? Não tem o básico, não tem uma água encanada, não tem o que comer em casa. Então, assim, respondendo essa pergunta, e acho que a grande maioria de vocês vão concordar comigo, com certeza, né?
eu pelo menos penso sim, nos ricos. Me preocupo com essa diferença entre ricos e pobres. Pelo Brasil ser um país extremamente rico em recursos naturais, porém, infelizmente, não sabe-se usar esses recursos naturais, não sabe-se usar isso ao nosso favor. Então, quem está rico está cada vez mais rico, quem está pobre está cada vez mais pobre. E nisso nós temos a extrema pobreza, como eu falei para vocês, pessoas que realmente necessitam de um cuidado maior, de um olhar especial, que realmente assim passam fome, passam necessidade. Enquanto tem gente que pode estar comendo aí caviar todos os dias, se quiser, porque tem uma condição financeira para isso, né? Infelizmente, esse é o nosso país, e temos também outros países que é extremamente desigual. Mas aqui perguntou sobre o nosso, que é super desigual. Do you fight for equal rights? What do you think about it? Você luta pelos seus direitos, né? Aqui está perguntando se vocês lutam pelo direito de vocês e o que vocês acham sobre isso, sobre lutar pelos nossos direitos, né? Então a gente pode refletir questões. A better world. Podemos imaginar a better world, um mundo melhor. Como que seria um mundo melhor, né? Como que seria um mundo mais justo, onde pessoas não passassem fome, onde cada um lutasse pelos seus direitos e realmente conseguisse o que está se pedindo, né? Seja por saúde, educação, alimentação, o básico. Então, guys, essa unidade vai falar basicamente disso. A better world, um mundo melhor. Tem um texto, e aí eu vou ler para vocês esse texto. Ele traz dados importantes, tá? E o nome do texto é Brazil, Extreme Inequality in Numbers. Brasil, números de extrema desigualdade. Eu vou ler, depois a gente pode traduzir juntos, tá? Vou ler a tradução. Economic inequality in Brazil has reached at extreme levels, despite being one of the largest economies in the world. The last decades have seen incredible progress across Brazil. The country has been able to reduce inequality, taking millions of the people out of the poverty and the terribly, raising the base of the social pyramid. But despite this evolution, the pace has been very slow, and the Latin America giant it is still listed as one of the most unequal countries on the planet. Let's look at their numbers. 75 years. At the current rate, inequality is decreasing in Brazil. If you will take the country 75 years to reach United Kingdom's current level of income equality, and almost 60 years to meet Spanish standards. Compared to its neighbors, Brazil is 35 years behind Uruguay and 30 behind Argentina. 19 years. In Brazil, someone earning the minimum monthly wage would have to work 19 years to make the same money in Brazil from the rich 0.1% of the population makes in 1 month. Continua na próxima página. 28 million. Brazil has lived 20
8 million people out of poverty in the last 15 years, reduction poverty to less than 10% of the population. But the rich continue to benefit the most between 2001 and 2015. The richest 10% account for 61% of economic growth. 2047. At the current pace of the progress, Brazil women will close the wealth gap in 24/7. Black Brazilians will earn the same as within 1389. Brazil is decades away from weight equality. Então, guys, pessoal, esse texto ele traz números e estatísticas muito importantes sobre a extrema desigualdade que vive o nosso país, né? Traduzindo de uma maneira geral, eles falam que apesar de terem tirado milhares de pessoas da linha da pobreza nas últimas décadas, a grande maioria do Brasil ainda enfrenta uma crise muito grande, né? E aí eles falam dos 6 homens mais ricos do Brasil, que têm a mesma riqueza do que 50% dos pobres, cerca de 100 milhões de pessoas, tá? Então veja bem, 6 homens mais ricos, eles têm a mesma riqueza do que 50% dos pobres. São estatísticas muito preocupantes, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil, com taxas de desemprego muito altas, pessoas que realmente precisam trabalhar, porém não estão conseguindo emprego e estão descendo cada vez mais na ascensão social, na extrema pobreza, né? Então esse texto, gente, ele vai tratar da desigualdade econômica que o Brasil atingiu ao longo dos anos, tá? Fala que teve sim uma pequena evolução, teve uma época que o Brasil começou a crescer, mas infelizmente, né, nas últimas décadas, conseguiu reduzir a igualdade, mas depois as pessoas estava em ritmo muito lento, essa aceleração da desigualdade estava num ritmo lento e começou a decair, né? E aí vai falar 75 anos, né? Na atual taxa, a desigualdade está diminuindo no Brasil. O país levará 75 anos para alcançar o nível atual de igualdade de renda do Reino Unido. Ou seja, se um dia nós quisermos alcançar a igualdade de renda do Reino Unido, né, the United Kingdoms, nós vamos levar 75 anos. É muito tempo, gente, é muito tempo. E 19 anos. No Brasil, alguém que ganha o salário mínimo mensal teria que trabalhar 19 anos para ganhar o mesmo dinheiro que um brasileiro mais rico. 0,1% da população ganha em um mês. Ou seja, são estatísticas que falam que, mesmo que se você trabalhar, né, os pais de vocês trabalharem, ganhando um salário mínimo, eles vão levar 19 anos, não pode gastar um centavo desse dinheiro para juntar a fortuna da pessoa mais rica do Brasil. Esse texto, pessoal, ele traz, assim, dados relevantes, importantíssimos pra gente, né? Nós temos aí anos, nós temos expectativa de vida econômica no nosso país. E é muito interessante porque é justamente isso que a gente não quer no mundo melhor. O que nós queremos em um better world? Nós queremos the people's happy, pessoas felizes, pessoas vivendo num mundo de igual para igual, né? Claro, com certeza que pode acontecer, mas vai demorar um pouquinho.
E aí, nós temos vocabulary, inequality, desigualdade, hate, taxa, poverty, pobreza, pace, caminho, trajetória, decreasing, diminuindo, income, renda, wage, salário, economic growth, crescimento econômico, tá? E nós vamos fazer a interpretação desse texto de number 1 or 6 or 5, sorry, number 1 or 5. Number 1. In the 19 years test topic, who is the author comparing a person which learns minimum wage to? Number 2. How long does a Brazilian have to work to reach the richest ones? Where is this information in the test? Number 3. How many people were living on the poverty in Brazil in the last 15 years? How was the richest growth rate at this time? Number 4. How long will it take for Brazilian women to reach work equality? Number 5. Does the author say anything about black people in the future? Vocês vão lá no texto, vão voltar, vão buscar essas informations e vão responder os exercises de number 1 a 5, ok? List and pronunciation. Vou repetir, vou falar e vocês vão escutar e depois vão repetir, ok? 1. Unemployment. Violence, hunger, poverty, prejudice, bully, narcotics trafficking, and literacy. Unemployment, desempregado. Violence, violência. Hunger, fome. Poverty, pobreza. Prejudice, preconceito, né? Bullying. Narcotics trafficking, tráfico de drogas. And literacy. Illiteracy, pessoas que não lêem, iliterário, né? Pessoas que não têm conhecimento. Exercise. Number 1. Mention the social issues in your community, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer aqui? Deixa eu só acompanhar pelo celular que tá melhor para ver. Vocês vão ter que mention the social issues in your community. Vão ter que ver os problemas sociais que existem em sua comunidade, no lugar onde você mora. Teacher, na minha comunidade tem muitas pessoas em situação de rua, tem pessoas passando fome, pessoas desempregadas, então eu vou descrever a realidade da minha comunidade, do bairro onde eu moro, tá? And keep in mind, remember there are subdivisions of the some social issues mentioned earlier. Então, prejudice, social prejudice, racism, religious prejudice, xenophobia, violence, murder, rape, kidnapping, theft, que seria preconceito, que é dividido em social, racial, religioso e étnico, e a violência, assassinato, estupro, sequestro e roubo, ok? Vamos lá para a próxima página. Guys, aqui nessa página, nós temos o exercise number 1. Talk about the forms of violence you ever witnessed. Então, vocês vão falar sobre as formas de violência que vocês já sofreram. Vamos supor, alguém já foi roubado, assaltado, né? Se alguém já sofreu algum tipo de preconceito. E aí vocês vão descrever o que aconteceu.
Caso alguém não tenha passado por essa situação, escreva uma situação que aconteceu com alguém que você conhece. Ah, não foi comigo, foi com meu amigo, foi com algum familiar. E vocês vão descrever essa situação, ok? Conditionations. Olha só. Grammar. Are used to speculate about what couldn't happen, what may have happened, and what we wish the would happen. São usados para especular sobre o que poderia acontecer ou que poderia ter acontecido. São os condicionais, traduzindo literalmente a palavra, né? Então, nós temos condicional. Zero condition, que é o explanation. Is used for when the time began, refer to is now or always, and the situation is real and possible. First conditionation. It used to refer to the present or future where the situation is real. Second conditionation is used to refer to a time that's now or any time and a situation that is real. Is used third conditionation. Is used to refer to a time that's in the past and a situation that encountering reality. Guys, então olha só. One minute. Eu saí da página aqui sem querer. Nós usamos os conditionation, aqui nós temos explanation, que vai explicar quando, onde, por que nós vamos usar os conditionations. As regrinhas para usar. Vamos ver as regras. Just a second, please. Ok. Rules. If, close, if, map, if. And simple present mean close simple present. Então, eu vou usar em simple present, em simple future or present continuous, ok? Para ficar mais fácil. Então, olha só. Os conditionations, eles são usados para referir-se ao presente, ao futuro ou onde a situação é real, né? As regras. Na frase com if mais present simple, oração principal, né? Future simple. Então, olha só. E aí, nós temos as regrinhas. Primeiramente, vamos lá. Nós vamos usar em tempo real, em situações possíveis. Depois o outro, nós vamos usar em present, em future, em situações reais também. Second conditionation, vamos usar para tempo em situações não reais, tá? Third conditionation, vamos usar para tempo, para uma situação real também. Lá embaixo eu tenho as regrinhas, onde eu vou usar o simple present, onde eu vou usar o simple future, onde eu vou usar o present continuous ou perfect continuous, ok? Vamos aos examples para ficar mais claro para vocês a explicação. Examples. If you have water to 100 degrees, it boils. Então, olha só. Se você aquecer a água a 100 graus, ela ferve. É uma situação real. Então, estou usando if numa situação real. If it rains tomorrow, we'll go to the cinema. Olha só. Se chover amanhã, nós iremos ao cinema. Eu estou usando o simple future. Se chover amanhã, nós vamos ao cinema. É uma situação real com simple future, ok? Example 3. If I had a lot of money, I would travel around the world. Se eu tivesse muito dinheiro, eu viajaria ao redor do mundo.
É uma situação que não é real, porque a pessoa não tem muito dinheiro aqui, mas que ao mesmo tempo ela fala: se eu tivesse muito dinheiro, eu viajaria ao redor do mundo. Então, nós vamos usar para situações reais no present, situações reais, só que no simple future, né? Que a gente vai ter certeza que eu vou se chover. Se não chover, eu não vou. Último exemplo, tá? If I had gone to bed early, I would have caught the rain. Se eu tivesse ido para a cama cedo, eu teria pegado o trem. É uma situação que poderia ter acontecido para evitar alguma ação na realidade. Então, guys, o uso do if nada mais é para situações, ok? Situações reais, situações não reais, situações do present, do future. E aí a gente vai fazer uns exercícios que vai ficar mais claro na nossa mente, ok? Practicais. If I won a lottery, I parará. E aí eu vou completar com traveled, will travel, would travel, I am traveling, or travel, de acordo com if e de acordo com a frase, a sentença, ok? Number 2, if he loses this election, he parará from public life. Number 3, if you parará, we shall miss the train. Tem um exemplo mais ou menos desse jeito. Number 4, if his father were richer, he parará to have a car. Number 5, if I had more time, I parará the solve this summer. Ok, guys? Speak up. Speak up. Aqui no Speak Up nós temos um pequeno informativo, né? Que está falando Stop Racism e também está tratando sobre algumas situações. Então, olha só. With the images of the section listening and pronunciation, go to board and use some conditionations to express to your colleagues your feeling about social issues. Example. Vamos ao exemplo. Olha só. If you were a president, I would diminish the poverty in my country. Então, aqui, o que tá falando, pessoal? Just a minute. Se eu fosse o presidente, eu diminuiria a pobreza no meu país. É uma situação irreal, porque ele não é o president, mas é uma coisa que poderia acontecer, então por isso eu uso if. If é como se, né? Se eu for fazer alguma coisa. If you are president, if to go to the cinema, if just a second. Vamos olhar lá no exemplo. If I had gone to bed early, if I had a lot of money. Então, if, ele é como se fosse se. Como se eu estivesse falando, se eu acordar cedo amanhã, se eu fosse presidente, se acontecer isso, se o meu carro estragar, eu vou usar if. É uma condição para que algo aconteça. Então, se eu fosse presidente, o que aconteceria? Eu diminuiria a pobreza no meu país. Então, eu tenho uma condição e uma coisa, algo que ia depender dessa condição, ok? If e use of the conditionation, ok, guys? O if nós vamos para condições, traduzindo literalmente. And then go to web and select new images so that we can teach your classmates to expect difference. Example, stop racism. E aí eu tenho o uso do if, olha só. If we had loved each other more, we wouldn't have killed so many black people. Aqui nós temos um exemplo de third conditionation.
Se tivéssemos nos amando mais, não teríamos matado tantos negros, né? Então, aqui é um exemplo de third conditional. É uma frase. Se tivéssemos nos amando mais, se tivéssemos nos amando mais, não teríamos matado tantos negros, ok? Se. Lá embaixo, nós temos um supplement, ok? E aí, olha só. Just a second. And supplement. In order to learn more about wording, people match the vocabulary below with their respective meaning. E aí eu vou ver. Illiteracy, corruption, starvation, bully, prejudice, homophobia. Eu vou ter que relacionar de acordo com as frases que eu vou ter aqui, né? Então, frase number 1. A suffering of death caused by having nothing to eat or another enough to eat. The state of the knowing how to read or write. Irrational fear of, aversion to, or discrimination against homosexuality. Dishonest or illegal behavior, especially by powerful people. Anyone fear feeling of dislike for a person or group because of race, sex, religion, etc. To frighten, hurt, or threaten a person to cause to do something by making threats or insults or by using force. Vou relacionar. Practical exercise. Então, o que nós vamos praticar? The better world. Nós queremos um better world, mundo melhor. E como que isso é possível, pessoal? Como que nós podemos fazer um mundo melhor, né? Através das nossas boas ações, respeitando o próximo, respeitando as especificidades de cada coleguinha, né? Não discriminando as pessoas, não separando as pessoas por classe social, por raça, gênero ou cor, né? Porque não tem separação, todos nós somos seres humanos, todos nós vivemos num planeta e todos merecemos respeito, sermos respeitados, né? Então, nós vamos praticar um mundo melhor, começando pelas nossas ações, ajudando o próximo, respeitando o próximo, né? Young No Words. As palavras desconhecidas que vocês não entenderam, sublinhem, grifem, pesquisem no dicionário ou me mandem para eu traduzir para vocês. E os conditionais, que é o se, né? If. O uso do if. Nós vamos praticar os exercícios para nós aprendermos na prática como, onde, por que nós usamos o if, ok? Semana que vem vai ter correção e aí vai ficar mais claro ainda para vocês, porque eu expliquei, vocês vão fazer os exercises e na próxima semana nós vamos corrigir. Guys, homework. Write a test in English of how you imagine a better world. Vocês vão escrever um texto em inglês de como que vocês imaginam um mundo melhor. Como que seria um mundo melhor? Vocês vão escrever esse texto em inglês, ok? And pages 34 and 35. A partir de agora estou no WhatsApp, ok, guys? Qualquer dúvida é só me perguntar. Bye, bye. Thanks. Have a nice day. Have a week. Goodbye. See you.